Nós vamos começar essa série de mensagens, Elias, e eu fiz um convite a todos os voluntários. Eu queria fazer esse convite a você também. Nós vamos começar um estudo sobre Elias. Então, se você tiver aí um bloco de notas no seu celular, ou se você trouxe um caderninho, eu queria convidar você a anotar essa série de mensagens, porque eu garanto para você que você vai usar na sua vida de uma maneira, irmão, absurda, de sobrenatural. Hoje nós vamos iniciar com um tema: Deus me escondeu para me revelar. Diz para quem está do seu lado assim: Deus te escondeu para depois te revelar. Diga para ele assim: Deus te escondeu para revelar o melhor que há em você. Amém? Quantos creem nisso, que Deus te escondeu para revelar o melhor que há em você? Amém? E eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17, no verso 1. E para você que não trouxe Bíblia, se você não está acompanhando pelo celular, eu vou acompanhar com você no telão. Nós vamos ler os 6 versículos. Ora, Elias de Tissibé, em Gileade, disse a Acabe, ao rei Acabe, quero deixar isso bem claro, ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não cairá orvalho e nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Diga comigo: minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Quirete, a leste do Jordão. Esse riacho de Quirete, esse Quirete que a gente vai ver aqui, é um deserto, um grande deserto. Saia daqui e vá para o riacho de Quirete. Você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para que alimentem você lá. Ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Quirete, a leste do rio Jordão, e ali ficou. E o último versículo: os corvos lhe traziam pão, carne de manhã, e no final da tarde ele bebia da água do riacho. Apenas até aí. Feche seus olhos, vamos orar e agradecer ao Senhor pela palavra dele. Pai, muito obrigado pela inspiração da palavra que o Senhor trouxe. Muito obrigado, Jesus, por o Senhor ter inspirado essa noite para que a gente pudesse te louvar. Deus Pai, muito obrigado por inspirar homens a escreverem esses textos, essa mensagem, e que o nosso coração seja uma terra boa e a tua palavra seja uma semente, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria que você entendesse mais ou menos um pouquinho do contexto. Elias, ele não vai aparecer em nenhum capítulo anterior. Você não vai ouvir falar de Elias, e de repente, do nada, pá, aparece Elias aqui no capítulo 17 de 1 Reis. O que nós temos que entender, que naquele momento da história, nos tempos de Elias, havia uma corrupção acontecendo entre os homens, governo dividido, pessoas roubando, pessoas traindo, pessoas sonegando, pessoas usurpando o nome de Deus. Parece mais ou menos que Elias estava vivendo em 2025, não é mesmo? E ali a gente consegue ver uma apostasia espiritual, ou seja, uma renúncia da fé. O povo de Israel estava totalmente dividido. É interessante porque até nesse presente momento se passaram 19 reis, e nesse tempo de Elias estava o pior rei de todos, que era o rei Acabe. O rei Acabe estava sendo manipulado por sua esposa, que era extremamente arrogante, autoritária, sedutora, e ela se chamava Jezabel. Jezabel foi uma mulher que manipulou e mandou matar todos os profetas daquela época. Todos os profetas haviam sido mortos, e agora Jezabel estava pedindo a cabeça de Elias. E lá nos capítulos que nós veremos adiante, você vai ver que essa guerra contra Elias começa a se tornar mais constante.
Jezabel começa a ficar louca querendo matar Elias de qualquer forma. Por que ela queria matar Elias? Porque Acabe, sendo rei e ouvindo a sua esposa, até então Deus era Deus sobre Israel. Apesar dos 19 reis anteriores, nenhum dos reis idolatrava a um outro Deus, se não fosse o Deus de Israel, que é o nosso Deus. Só que Jezabel trouxe um outro Deus, trouxe uma imagem, trouxe um Deus pagão chamado Baal. Então o povo de Israel começou a idolatrar a Baal. Fizeram uma estátua de Baal, começaram a se prostrar diante daquela estátua, e Baal era considerado o Deus da fertilidade. E essa fertilidade que o povo atribuía era com relação a também as suas terras, ao seu alimento. Então todas as vezes que eles clamavam a Baal, Baal fazia chover sobre a terra, né? O chover entre aspas, fazia chover sobre aquela casa, sobre aquela terra, e então aquele Deus era engrandecido, aquele Deus era elevado, e Baal era idolatrado por todas as pessoas daquela época. Só que nós, quando vamos ler esse texto, nós vamos ver que Deus usa a vida de Elias, dizendo da seguinte maneira a Acabe: Acabe, é o seguinte, tão certo, acompanhe comigo aí no versículo 1, tão certo como vive o meu Senhor, nessa terra não cairá chuva ou orvalho, até que a minha palavra seja dita. Tamanho era a intimidade de Elias com Deus, que ele declara: a minha palavra seja dita, não vai chover. Enquanto não chover nesse lugar, enquanto eu declarar que não vai chover, não vai chover. Existia uma unção de autoridade sobre a vida de Elias. Alguns dias atrás, algumas semanas atrás, a gente estava numa reunião, eu, a Rê e o Denis, e aí a gente ia fazer uma produção, e aí eu lembro que o pessoal disse assim: nossa, no dia da gravação vai chover. Aí eu olhei assim para a Rê e para o Denis e falei: não vai chover. Quase que eu falei: tão certo como vive o meu Senhor, não choverá até que eu diga isso. Mas, brincadeiras à parte, Elias, ele sentia essa autoridade de Deus sobre a vida dele. Mas o que me chama a atenção é porque Elias, ele aparece no capítulo 17, sem ninguém conhecer ele, do nada, e ele aparece sendo de uma região chamada Tisbé. E eu fui procurar sobre Tisbé no mapa antigo da Bíblia. E sabe qual que é a curiosidade? Não existe, não aparece no mapa, não está em nenhum lugar. Se você der um Google, você não acha Tisbé, porque Tisbé é uma cidade tão pequena, mas tão minúscula, que tinham menos de 100 habitantes. Aí eu lembrei que eu vim da capital do milho, Patos de Minas, uma cidade gigante, irmão, de primeira, passou a primeira, você já acabou a cidade. Mas todo mundo aqui eu acho que já conhece Patos de Minas. Agora, vocês já ouviram falar de uma cidade, sem ser da Bíblia, de uma cidade chamada Corinto? Corinto é a cidade que meu pai nasceu. É uma cidade que não dá nem para ser de primeira, irmão. Tem que andar de bicicleta, que senão você parar com o carro, seu carro atravessa uma ponta a outra da cidade. E aí o que me chama a atenção, porque Elias, ele nasce num lugar que ninguém conhece, veio de uma região que ninguém sabia que estava acontecendo, mas nele tinha toda a autoridade, nele havia toda a autoridade de Deus. O que nos leva a pensar, eu gostaria muito que você anotasse isso, meu irmão, o que nos leva a pensar que em tempos de crise, Deus não levanta sistemas, Ele levanta pessoas. Eu não sei se você está vivendo como eu, mas eu creio que a nossa sociedade tem vivido um tempo de crise. A gente quer conquistar tudo, a gente quer deixar o nosso pezinho na calçada da fama, mas Deus não quer levantar sistemas, Deus não quer levantar partidos, Deus quer levantar pessoas. Existe um grande escritor, que eu indico que você leia todos os livros desse homem, que sempre eu gosto de citar ele aqui na casa, chamado Charles Spurgeon, que diz o seguinte: Deus não precisa de homens grandes,
mas de homens que dê lugar a um Deus grande. Eu não sei você, meu irmão, mas quantas vezes eu me perguntei: Senhor, logo eu? O Senhor quer me usar? O Senhor quer que eu leve a sua mensagem? O Senhor quer que eu profetize sobre algo? Logo eu, Deus? Quem sou eu na fila do pão? Diante de tantos poderosos, diante de tantas pessoas, quem sou eu? Agora imagina você se Elias tivesse parado para pensar sobre isso. Sabe o que diz em Tiago capítulo 5? Tiago capítulo 5, depois a gente vai ler lá na frente, não precisa abrir sua Bíblia agora, nós vamos ler. Tiago capítulo 5, Tiago diz o seguinte: que Elias era como homem, assim como nós, mas nele havia tanta autoridade, que ele orou e parou de chover durante 3 anos na terra. 3 anos não choveu. E depois, quando ele orou de novo, voltou a chover. Um homem como nós. Em tempos de crises, Deus quer levantar homens e mulheres de Deus. Eu não sei você, meu irmão, mas eu estou disponível nessa noite. Se Deus quiser, eu já estou aqui, ó. Me levanta, Senhor. Amém? Alguém pode dizer isso? Me levanta, Senhor, para levar o evangelho a essa nação. Amém? Eu preciso entender que Deus, Ele chama as pessoas que talvez não se sintam capacitadas. Isso nos leva a adentrar nessa palavra sobre o processo de Deus e que Ele agiu na vida de Elias em 3 etapas, que eu queria que a gente compartilhasse isso nessa noite. Primeira delas, anote isso: Deus escolhe os anônimos para grandes propósitos. Deus escolhe os anônimos para grandes propósitos. 1 Samuel, abra comigo, no livro de 1 Samuel, você vai voltar a sua Bíblia um pouquinho para trás. 1 Samuel, no capítulo 16, e nós vamos ler o verso 7. 1 Samuel, verso 7. Irmão, esse texto é para você marcar ele, assim, pôr papelzinho, florzinha, pôr o risquinho da Bíblia no meio, porque isso, todas as vezes que você se olhar no espelho e falar assim: eu não sou uma pessoa importante, eu não sou uma pessoa especial, eu quero que você leia esse texto. Diz o seguinte: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a aparência nem a altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O Senhor, Ele vê o coração. Porque se Deus fosse talvez olhar a nossa aparência, olhar o estado onde nós estamos, muitos de nós seríamos rejeitados. Elias não tinha vindo de uma linhagem sacerdotal. Elias não tinha vindo de uma escola de profetas. Elias não tinha tido uma teologia. Elias não tinha tido uma experiência de ensinar pessoas, de ser um rabi, um grande professor. Mas mesmo assim, ele sendo um homem comum, mas carregava um coração inflamado da presença de Deus. Embora você ainda não acredite, embora você tenha vindo apenas hoje para bater um ponto religioso, eu quero te dizer que Deus, Ele te capacita, meu irmão. Ele está te convidando a experimentar o sobrenatural dEle aqui nesse lugar. Ele está te convidando a se levantar e a adorar a Ele, na intimidade e na perseverança. Deus quer pessoas com o coração inflamando, pegando fogo pela presença dEle, inflamados por Ele. Tiago capítulo 5, agora sim, Tiago capítulo 5, nós vamos ler o verso 17. Tiago está lá no final da sua Bíblia. Diz assim: Elias era um humano como nós. Diga, humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram uma chuva, e a terra produziu
produziu os seus frutos. Qual que é a grande sacada aqui? Qual que foi a demonstração do poder de Deus? Baal era o Deus que trazia os frutos para aquela terra, estava enganando todo mundo. Então Elias ora para que pare de chover, porque só dessa maneira Deus se demonstraria na sua totalidade para aquelas pessoas. E todas as vezes que eles rogassem a Baal, não ia chover, não ia cair um pingo de água sobre aquela terra. Então a Bíblia nos fala que durante 3 anos e meio não choveu. Foi o tempo suficiente para descredibilizar a Baal. Foi o tempo suficiente para as pessoas começarem a renunciar à sua imagem, começar a quebrar as suas estátuas, começarem a destruir aquele Deus pagão e começar a adorar o único Deus. 3 anos e meio. Sabe o que significa isso? 3 anos e meio de sequidão. 3 anos e meio de deserto. 3 anos e meio aquele pessoal sendo consumido. Existe uma palavra muito ouvida por nós, que parece até um grande clichê, mas é uma pura realidade, que diz que Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita os chamados. Muitos de nós nos achamos superior às outras pessoas em várias áreas. Eu queria te falar assim rapidamente, como foi a minha grande descoberta como profissional da minha área e como pastor. Eu entendi que eu não sou nada. Eu entendi que sempre vai existir pessoas muito melhores do que eu na minha área. Eu entendi que aquilo que Deus quiser fazer na minha vida, Ele vai me capacitar. Eu não sou melhor que ninguém. Eu não sou o melhor diretor de fotografia, eu não sou o melhor editor. E sempre vai existir alguém melhor, mas o que eu faço para honrar o nome dEle. Aí é o grande diferencial. Porque talvez as pessoas elas façam, talvez não, as pessoas fazem para glorificar o seu próprio nome, para se enriquecerem, mas quando você faz para Deus, para glorificar a Deus, as coisas mudam, as coisas se transformam. Eu não sei se eu disse para vocês aqui, mas quando a gente abre agora as cases da produtora, está escrito lá, Cristo no 7, para que o nome dele seja glorificado, para que a nossa vida em Cristo Jesus seja glorificada. E é tão interessante porque Elias era um ser desconhecido e de repente ele consegue mover a sua voz até os céus. Ninguém sabia o seu nome, mas o céu conhecia a sua voz. Talvez ninguém saiba o seu nome, irmão. Talvez ninguém, você está no meio de uma multidão, mas eu queria te dizer, os céus, Ele conhece a sua voz. O céu conhece a nossa voz. Por que conhece a nossa voz? Porque todas as vezes que eu dobro meus joelhos, eu oro, o Senhor me responde. Seja com um sim ou seja com um não. Eu estou disponível a ouvir a voz de Deus. Elias, ele entendeu que a sua mensagem e a sua palavra poderia romper barreiras. Você não é desconhecido para Deus. Talvez você se ache assim, mas o que nós precisamos entender, na verdade, é que nós precisamos de um secreto com Deus. Um secreto com Deus. Ontem nós ficamos aqui 12 horas, tinha um tapetinho, 2 tapetes ali, tinha umas mesinhas ali, tinha umas cadeiras aqui, tinha outras mesinhas ali. E eu desafiei a toda a igreja que estava aqui ontem, e eu falei para eles assim, olha, vão passar várias pessoas trazendo uma palavra, e eu queria te desafiar todas as vezes que você ouvir uma palavra, senta numa mesa, pega um papel e escreva uma mensagem. No final das 12 horas, a minha filha Nanda chegou com um bolo de papel, e eu pensei, meu Deus, ela anotou todas as mensagens, que coisa incrível, eu entender que eu preciso de um secreto com Deus absorvendo. Quando eu digo para você escrever a mensagem, é porque realmente é constatado que quando você escreve,
Você se lembra. Então eu não quero que essa mensagem passe na sua vida despercebido. Eu quero que você se lembre todos os dias sobre aquilo que a gente falou aqui. E o momento do secreto maior e melhor que nós podemos ter é o nosso momento de oração. O momento de oração. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 6, no versículo também 6. Mateus 6,6. Vamos ler esse texto. Olha que texto incrível. Que aí cai por terra todas aquelas pessoas que acreditam que o mover de Deus é só com gritarias, é só com coisas sobrenaturais, é só com gente caindo. Não. Vamos ler esse texto e vamos ver o que o próprio Jesus diz. Mateus 6,6 diz o seguinte: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então o seu pai, que vê em secreto, o quê? O recompensará. Ore, entre para o seu quarto, passa a chave, ninguém me incomoda. Senhor, eu estou aqui, Pai, só eu e você e mais ninguém. Senhor, fala no meu coração. Senhor, transborda a sua graça. Senhor, muda o que tiver que ser mudado. Senhor, faça como o salmista Davi pediu. Veja se há algum caminho mal dentro de mim e me corrija, Senhor. Esse momento de secreto a gente precisa, porque o domingo é legal, a gente vem, a gente adora ao Senhor. Ontem foi maravilhoso, a gente viu testemunho, a gente viu tantas coisas. Mas casais casados, quando você quer ter um secreto com a sua esposa? É no seu quarto. Quando você quer conversar algo com ela que os seus filhos não podem ouvir, muitos de nós, no quarto. Onde é o lugar onde você dorme? No seu quarto. É um lugar de mais intimidade. Eu não estou dizendo para você, preste atenção, eu não estou dizendo que Deus só te ouve no quarto, mas Jesus deixa uma ilustração para nós, dizendo que Ele precisa de um secreto com você. Esse secreto pode ser no cantinho da sua sala, pode ser talvez na garagem, pode ser no seu trabalho, mas você precisa ter um secreto com Deus. Antes de Elias falar a Acabe era o rei, eu quero que você entenda isso, ele já havia falado com Deus. Antes de Elias desafiar um rei, ele havia se prostrado diante do Rei dos Reis. 1 Reis, capítulo 17, no verso 1, esse texto que nós estamos lendo, e não perca esse texto, diz assim: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não cairá orvalho, nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Foi no secreto que Elias aprendeu a depender da provisão de Deus. Quantos estão entendendo essa mensagem nessa noite? Amém? Por favor, casa, preste atenção. Quem não aprende a confiar no deserto que está passando, em Deus, não pode prevalecer em uma terra boa. Consegue entender isso? Eu estou passando um momento difícil da minha vida. Eu estou passando por um deserto. Se eu não sei confiar nesse deserto, eu não vou prevalecer numa terra boa. Sabe por quê, meu irmão? O deserto, ele forja guerreiros. Momentos difíceis, quando você passa e você prevalece, você sai fortalecido. Você sai fortalecido. Não é o seu nome que sai fortalecido. É o Espírito Santo que há em você se fortalece. É o Espírito de Deus que fortalece na sua vida. Quantos estão entendendo isso? A oração é o fôlego da nossa alma. Se você para de orar, logo o fogo se apaga. Então, quando nós pedimos a Deus com autoridade, antes mesmo nós precisamos pedir em secreto. Irmão, eu estou querendo te desafiar realmente a você sair daqui hoje à noite e ter uma vida de oração. Oração, a oração move os céus. Irmão, você leva a oração de um jeito muito fraco. A nossa igreja precisa ser uma igreja de oração. Uma igreja que talvez deveria ter menos palavra e mais oração. Orar. Pastor, mas eu estou orando, nada me responde, nada acontece, nada está acontecendo. Irmão, eu quero te dizer o seguinte: não é no seu tempo.
A oração, ela vai fortalecendo o meu músculo da fé. E quando eu vejo, eu já estou forte. Eu estou forte. Pode acontecer o que for, eu sei no Deus que eu confio, eu sei quem vai prevalecer, eu sei o Deus que trará esperança ao meu coração. Quantos estão entendendo essa mensagem, amém? Amém. Terceiro ponto que nós vemos de Deus no processo de Elias: Deus te esconde para te preparar, e é onde eu gostaria de mais chegar. Essa é a parte boa dessa história. Eu quero que você entenda e preste muita atenção. 1 Reis, capítulo 17, no verso 3 ao 6. Deus vira para Elias e diz assim: vai imediatamente para o leste, para o riacho de Querite, a leste do Jordão, você beberá do riacho. E dei ordem que os corvos para o alimentar. Ele fez o que o Senhor lhe havia dito, foi para o riacho, a leste do rio Jordão, e ficou por lá. Então os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e à tarde, e ele bebia da água do riacho. Sabe o que é interessante? Porque se nós vamos ler esse texto, e se você for pegar no versículo 7, que nós vamos ler semana que vem, se você for continuar a ler esse texto, no versículo 7, Elias sai daquele lugar porque tinha acabado a água. Mas por que tinha acabado a água? Ele orou para parar de chover, a região secou, virou deserto e acabou a água, pela palavra dele. Algo muito poderoso que nós precisamos entender nesse contexto é que enquanto Elias estava no reino de Acabe, o reino de Acabe estava prosperando. A partir do momento que Elias sai daquele lugar e vai para outro lugar, o reino de Acabe começa a cair. Por isso o tamanho desespero, e nós vamos ler nos capítulos da nossa série, nos próximos capítulos. Mas o reino de Acabe começa a então enfraquecer. Algo que faz refletir que quando um servo de Deus, um homem e uma mulher de Deus, cheias do Espírito Santo, estão em um lugar, o Espírito Santo está ali. Mas quando aquela pessoa sai, e se naquele lugar não há pessoas que realmente estão cheias do Espírito Santo, o Espírito vai embora. Por isso que muitas vezes a gente vê alguém dizendo assim para você: nossa, eu sinto algo tão diferente em você. É o Espírito Santo. Não existe uma energia diferente nesse lugar. Não existe. Existe aqui nesse lugar é a presença real do Espírito Santo de Deus em nós. Antes de Elias ser usado e ser transformado, irmão, o que a gente lê nesses primeiros 6 versículos é a preparação de Elias. Sabe lá Deus quanto tempo ele ficou só nesse lugarzinho aqui. Mas a Bíblia nos fala que alguns animais, e o corvo entre o povo judeu é considerado como um bicho impuro. Mas aqui Elias está sendo alimentado por bichos. E está bebendo a água do riacho. Vivendo numa região de deserto. Querite era um lugar de isolamento. Quantos de nós aqui, irmão, preste atenção, por favor, eu quero fechar essa mensagem dizendo esse contexto. Quantos de nós estamos vivendo numa região de deserto, de sofrimento, de angústia, de depressão, e não sai dessa depressão, e não sai dessa angústia, e não sai dessa incerteza do amanhã, está correndo atrás aqui, ó, e não sai. Quantos de nós estamos vivendo nessa região? Mas Deus está te alimentando. Deus está te mandando suprimento. Deus não está deixando faltar o pão sobre a sua casa. Deus está te dando água. Deus está te honrando em todos os momentos. Mas você diz, mas Deus não está me vendo. Irmão, Deus não está te vendo. Como você chegou aqui hoje? Andando, ok? Como você acordou hoje pela manhã? Respirando, ok? E ainda assim você diz que Deus não está te vendo. Ainda assim você quer se tornar uma pessoa cética.
de não acreditar num Deus todo-poderoso, que pode todas as coisas, que pode transformar todas as coisas. Deus pegou Elias para começar o seu ministério, levou ele para fora dos holofotes e trouxe ele até um deserto, para que ele pudesse viver os cuidados do Senhor. Quero que você anote esse texto. Deus, Ele nunca desperdiça o deserto. Cada gota de solidão é uma escola de dependência. Deus, Ele nunca vai desperdiçar o deserto da sua vida. Em Querite, Elias aprendeu 3 lições fundamentais. A primeira delas é a obediência. A obediência deve ser antes do milagre. Quando Deus disse para ele vá, ele foi, ele não desobedeceu. Segundo ponto, Elias entende que o sustento só aconteceu depois da obediência. Ou seja, se você vive uma vida de desobediência, o sustento não será sobre a sua vida. Terceiro ponto sobre o deserto: a provisão está no lugar onde Deus mandou, não no lugar onde você quer ficar. A provisão está exatamente aonde Deus te mandou ir, não onde você quer ficar. Irmão, de verdade, do fundo do meu coração, quantos aqui nunca pensaram em sair do Brasil? Quantos aqui pelo menos não pensaram em sair de Uberaba? Pastor, só atravesso a ponte do Rio Grande, já está valendo para mim. Essa terra aqui não está valendo nada para mim. Quantos de nós amaldiçoamos esse lugar, essa cidade? Quantos de nós amaldiçoamos a nossa casa? Eu preciso sair desse lugar. Esse lugar é um inferno. Esse lugar não presta. Esse lugar não prospera. Mas Deus, Ele nunca desperdiça o deserto. Cada gota nesse lugar de solidão é uma escola que eu entendo que eu sou dependente de Deus. Ah, Deus, obrigado, Jesus, por isso. Obrigado, Deus, por eu entender que a provisão não é onde eu quero, mas aonde o Senhor quer. A provisão, irmão, por favor, escreva isso. A provisão não é onde você quer estar, irmão, é onde Deus quer que você fique. Talvez se você for embora, eu vou embora para ganhar mais dinheiro. Irmão, talvez no outro lugar que você vai, se Deus está falando para você não ir, você precisa, meu irmão, entender, ficar aonde Deus está mandando você ficar. Quer ver o sobrenatural de Deus? Obedeça o processo natural de Deus na sua vida. Eu sei que muita gente aqui quer ver o sobrenatural acontecendo, mas aprenda a obedecer o processo natural. O processo natural, meu irmão, ele condiz em sofrimento, em renúncia, em abrir mão de algumas coisas minhas. Significa eu quebrar paradigmas, significa eu quebrar uma religiosidade antiga que estava sobre mim, e que eu pensava que a minha família era assim, eu devo ser assim. Seguir o processo de Deus significa eu abrir mão do meu eu, abrir mão da minha vontade e começar a viver a vontade de Deus. E aqui a gente vê sobre a vida de Elias que Deus, Ele é fiel até nos esconderijos. Deus, Ele é fiel até nos esconderijos, porque trouxe o alimento para Elias, trouxe, a água para Elias. Elias não estava esquecido, Elias estava sendo preservado. Talvez você tenha pensado que você foi esquecido por Deus, e você não foi esquecido por Deus. Deus está te preservando. Mas Deus não está respondendo. Fiz a campanha de 21 dias, fiz tanta coisa, virei de cabeça para baixo, acendi uma vela, fiz festa, e não aconteceu nada, porque Deus está te preservando, Deus está te resguardando, para que no tempo certo, Ele comece a boa obra na sua vida. Deus está te protegendo na sombra das asas dEle, na sombra das asas do Altíssimo, Ele nos protege. E Ele está dizendo para você, meu filho, não desista, não desista. O deserto é para forjar homens e mulheres. Eu quero repetir mais uma vez, uma coisa que eu já disse uma vez aqui nessa casa. Essa igreja, nós temos as nossas crianças, e muitas daquelas crianças
são até mesmo mais adultas do que nós, para entender o processo de Deus. Mas essa igreja aqui não é para menino e nem para menina. Essa igreja é para homem e para mulher. Para a pessoa que entra aqui e fala assim: eu quero uma mudança de vida. Agora, se você é um espectador, irmão, eu posso te indicar outros lugares. Mas agora que nesse lugar nós vamos aprender o que é a palavra de Deus, o que é o processo de Deus. Se a gente tiver que chorar, a gente vai chorar junto, irmão. A gente vai dar testemunho junto. Cara, semana passada, vendo o Bruno Senna descendo as águas do batismo, aquilo me emocionou de tal maneira, porque o Bruno Senna, ele tem passado por um processo tão incrível na vida dele, e eu tenho acompanhado ele de perto, ele e a vida da Catiane. Sabe, vieram lá do Pernambuco, lá de Recife, de Bezerros, de Bezerros até aqui, passando por tantos processos. Eu ouvi a história da família do Alisson, né, vindo de fora, vindo para cá. Quantos aqui já vieram de fora, estão vivendo aqui numa nova terra, né, estão desbravando esse lugar? E quantas pessoas têm visto essa seriedade no Evangelho, de buscar a presença de Deus, de entender que o deserto acontece, mas passa. Irmão, vamos lá, só para eu deixar mais ilustrado para você. Moisés mata lá um soldado de Faraó, porque ele vê o soldado usurpando de um hebreu. Então Moisés foge para... Ninguém entende de Bíblia, gente? Vamos lá, ninguém leu? Para onde, irmão? Para o deserto. Lá no deserto ele vê a sarça ardente. Então Moisés teve a sua vida restaurada e o seu caráter moldado no deserto. Aí a gente vê Elias se preparando. Aonde o Elias foi, gente? Para o deserto. Foi ser preparado. Mas agora você me desculpa, eu tenho que te dar um exemplo muito claro. No primeiro ano de Jesus Cristo, ele passou 40 dias num resort park, all inclusive. Não foi. Foi? Foi, gente? Aonde Jesus passou 40 dias? No deserto. O deserto não é para os fracos, irmão. O deserto é para quem entende o seu chamado e entende que Deus tem muito mais para a sua vida. Irmão, você não sabe quantos desertos a gente já passou na minha casa. De verdade. Eu não preciso expor isso para a igreja. Mas essas semanas que tem se passado, eu e a Jana, a gente está passando por um deserto gigantesco. Um deserto que em 16 anos de casado a gente nunca passou. E sabe qual que é o papel do deserto? Nós lemos ontem aqui em Eclesiastes. O papel do deserto é eu ter alguém do meu lado. É eu entender que eu não estou sozinho. Porque se um sentir frio, o outro esquenta. Por isso que você tem que valorizar tanto o seu casamento. Olha para essa esposa linda que está aí do seu lado, irmão. Olha para esse marido bonito que está aí do seu lado, minha irmã. Fala para ele assim: eu te valorizo, meu bem. Fala para ele, gente, vai, eu te valorizo. Não precisa beijar. Estamos na igreja, não tem nada a ver, gente. Brincadeira, só obrigado. Eu te valorizo, meu bem. Você está maravilhosa hoje. O deserto é para eu entender que o Senhor usa animais, me dá uma água do riacho, molda meu caráter. Tiago 5 nos diz que Elias era como um ser humano. E Elias, sendo um ser humano, ele teve medo, ele passou solidão, ele passou cansaço. Mas ele aprendeu a viver na presença e na dependência de Deus. Antes de enfrentar reis, ele aprendeu a confiar nas mãos do provedor. Tiago capítulo 5 verso 18 diz que Elias orou novamente e o céu deu a chuva. Antes da chuva, na nossa vida, que é a bonança, é a prosperidade, é a fertilidade, antes da chuva, vem um esconderijo. Antes da chuva, antes de você ser entregue ao público e as pessoas te conhecerem, vem o secreto. Antes de você mover os céus em seu favor, vem o preparo. Querite, não foi o fim de Elias, mas só foi o começo do avivamento que Deus estava gerando dentro dele. E nessa noite Deus quer gerar dentro de você. Olá, pastor Thales e pastora Janaína aqui. Se essa palavra falou no seu coração e
você deseja se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, nesse momento nós vamos orar com você e você pode repetir conosco. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, nesse dia de hoje, eu te confesso como meu Senhor e o meu Salvador. Escreva meu nome no livro da vida e apague agora todos os meus pecados. Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração e declaro que eu estou nascendo de novo, em nome de Jesus. Amém. Se a sua oração foi real de todo o seu coração, nós queremos te conhecer, queremos te dizer, seja muito bem-vindo à nossa família. O nosso contato vai passar aqui embaixo das nossas redes sociais e por onde você pode conversar conosco. E nós queremos conhecer um pouco mais sobre você. Até mais!